Muito bem, galera. Bom dia a todos e a todas. Vamos para a nossa aula de hoje. Matemática na veia. Vem comigo, então. Tá, vamos lá. Vamos dar continuidade aí ao assunto de função exponencial. Tá? Então, primeiro passo. Vamos falar um pouquinho a respeito dos gráficos da função. Definição. Toda função do tipo y igual a elevado a x, correto? Onde você tem essa base a, um número maior que zero e diferente de 1. Galera, uma coisa muito importante, e você tem que colocar isso na sua cabeça. Quando você estuda a função exponencial, é interessante que você respeite essas definições, né? Então, a minha base tem que ser sempre positiva e diferente de 1. Quando a gente pega uma função no caso exponencial, e quer estudar a respeito do seu gráfico, é importante que você entenda que quando esse a for maior que 1, a minha exponencial ela terá a característica crescente. Quando a minha base estiver entre 0 e 1, a minha exponencial será decrescente. Tá? Então você tem dois casos aí. Ou a função ela é crescente, ou ela pode ser decrescente. Vamos fazer um exemplo dos dois tipos de gráfico, tá? Vamos lá. Primeiro caso. Y igual 2 elevado a x. Como é que eu faço um gráfico para esse tipo de função, galera? Muito simples. Tá? Eu vou te ensinar essa questão em 3 passos bem fáceis, né? Primeiro, você vai ter que pensar em valores para x e vai resolver quanto seria 2 elevado a ele. Vamos pensar no seguinte, então, última tabelinha, tá? Bem fácil. Aqui você coloca o x, né? E aqui você coloca a função 2 elevado a x e aqui do lado eu coloco o y, tá bom? O que acontece, gente? O x pode pegar esses 3 valores, tá? Menos 1, 0 e 1. Agora eu vou substituir o x por menos 1. Correto? E aí você tem que lembrar lá de propriedade de potência. Todo número elevado a um expoente negativo, você inverte a ordem da fração e o sinal do expoente muda. Ou seja, 2 elevado a menos 1, eu posso inverter a ordem da fração. E aí, no caso, o sinal do expoente vai mudar. Como, por exemplo, posso dizer que 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Né? Então, você inverteu a ordem da fração e o que era menos 1 passou a ser 1 positivo. Tá bom? Muito fácil, né? Vamos continuar? Ó, 2 elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, aqui nós temos informações suficientes para fazer esse gráfico. Nesse caso, você vai pegar aqui, ó, vai colocar aqui o eixo x e aqui o eixo y e vai substituir agora os valores que você encontrou, tanto para x quanto para o y. No caso do x, nós temos o menos 1, o 0 e o 1, correto? Então você vai pegar esses 3 valores e vai substituir aqui. Tá? Então vai ficar assim: menos 1, 0 e 1. No caso do y, você tem o meio, o 1 e o 2. Então você vai colocar meio, o 1 e o 2. Tá? E agora, professor? Agora sim. Vamos ligar os pontinhos, né? X menos 1, Y meio. X menos 1, Y meio. Pontinho aqui, né, galera? X0, Y1. Então, esse pontinho está bem aqui, né? Sobre o eixo Y, né? Porque como X é 0, esse ponto estará sobre o eixo Y, tá? Então, X0, o Y1. X1, Y2. X1, Y2. Olha só como ficou lindo, né? Nosso gráfico. Agora é só você traçar
a minha hipérbole, né? Então está aqui, nós temos o gráfico de uma função exponencial crescente, tá bom? Deu para entender, galera? Se não, você pode conversar comigo aí, fique à vontade. Tá? Nós estamos ao vivo aqui para você. Então converse comigo aí, fique à vontade. Me fale suas dúvidas, né? Deu para entender esse gráfico? Sim ou não? Estou com vocês agora. Beleza, galera. E aí, estão gostando aí? Tá legal para você? Tá tudo tranquilo? A imagem tá boa? O áudio tá bom? Vamos lá, né? Matemática raiz aqui, galera. É assim que é bom, né? Matemática raiz. Vamos lá. Então, vou continuar. Vou fazer agora um exemplo de um gráfico decrescente. Antes de eu falar um pouquinho do gráfico decrescente, gente, eu queria lembrá-los que esse gráfico, o nome que a gente dá para essa curva é uma hipérbole. Tá? O nome que a gente dá para essa curva é chamada de hipérbole. Perceba que essa hipérbole ela é crescente. E outra coisa, essa hipérbole ela jamais vai tocar no eixo x. Tá? Então, são duas coisas que você tem que lembrar. Uma hipérbole crescente e que jamais tocará no eixo x, tá bom? Então é isso. Vamos lá. Vamos para o próximo gráfico aí. Vou mostrar para vocês como é que seria o exemplo, né, de uma função decrescente. Tá? Agora sim, vamos pegar um exemplo decrescente, tá, gente? Então vamos lá, vem comigo, olha só que legal. Imagina que você tem uma função do tipo 1 sobre 2 elevado a x. Perceba que a base ela é um número que está entre 0 e 1. Desse modo, essa função ela será decrescente. Agora vamos ver como é que seria o gráfico para essa função. Como eu fiz no primeiro exemplo, eu vou fazer a mesma coisa no segundo exemplo. No caso, substituindo os valores para x como menos 1, 0 e 1. Tá bom? Vamos lá então. Rapidinho, x, quais são os valores para x? Menos 1, 0 e 1. E aqui eu tenho a função 1 sobre 2 elevado a x. E aqui eu coloco os valores para o y, né? Bom, gente, uma coisa eu acho interessante a gente comentar. Por exemplo, o aluno pode ficar na dúvida, professor, mas sempre eu vou usar o menos 1, o 0 e o 1? Ou será que, sei lá, tem outra forma aí de eu resolver esse problema usando outros valores? Galera, em relação a isso, você pode usar o valor que você quiser. Mas eu acho melhor você pegar o negativo, o neutro e o positivo. Por quê? Porque assim você consegue identificar o que acontece com o gráfico quando o x é negativo, quando o x é 0 e quando o x é positivo. Então isso é importante para que a gente tenha um melhor desempenho no gráfico. Por isso que eu uso esses três valores, tá bom? Então só para explicar isso, porque pode ser que você fique na dúvida se há necessidade de usar sempre e somente esses valores. Não há necessidade, porém eu acho que fica melhor o teu gráfico quando você analisa para menos, para o neutro e para mais, tá bom? Então essa é a explicação que eu tenho para dar para vocês. Porrada no gráfico, vamos lá, continuando a questão. Meio elevado a menos 1, galera. Todo número elevado ao expoente negativo inverte a fração, muda o sinal do expoente. No caso, isso aqui seria 2 elevado a 1, né? O 2 elevado a 1 é ele mesmo. Bom, aí eu tenho meio elevado a 0. Todo número elevado a 0 dá 1. Meio elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, né? Então aí você vai pegar agora e vai esboçar o seu gráfico, substituindo, né, valores para x, que vai de menos 1, 0 e 1, e y, que é meio, 1 e 2, né? É a mesma coisa, tá? Então é meio, 1 e 2. Tá? Muito bem, agora liga os pontinhos, x menos 1, y2. Ó, olha só como fica bonito, né?
Olha como fica bieto, x menos 1, o y é 2, né? Tá? Ou x é 0, y é 1, aqui tem mais um pontinho, né? E quando x é 1, o y é meio. E agora, galera, você faz isso aqui, né? Olha só que legal, né? Você tem uma curva, uma hipérbole que está decrescendo, né? Nunca toca no eixo x, tá? Decrescente, porque a minha base está entre 0 e 1, tá bom? Deu para entender, galera? Se ou não, mande para mim no chat se você compreendeu aí como fazer um gráfico de de exponencial fácil, né? Como é que você faz o gráfico exponencial fácil, né? Bom, então espero ter ajudado vocês a entender melhor a questão do gráfico. Se você quiser perguntar a tela, fique à vontade. Tá? Vamos lá então? Vamos para a continuação aí do assunto? Bom, então vamos lá, né, gente? É o seguinte, agora entendemos um pouquinho, né, de como que funciona o gráfico de uma função exponencial. Essa aqui é, digamos que, o meu gráfico base. Mas eu vou falar para vocês, gente. Em aplicações, agora falando sério mesmo, quando você estuda questões para fazer a prova do Enem, você não tem que estar preparado para uma função simples como essa. Porque na prova do Enem não vai cair desse jeito, né? Vai cair uma função com essa característica, tá? Onde você tem o y igual ao y0 elevado a a vezes a elevado a um expoente de t. Um exemplo disso, né, é aquela situação de bactérias, né? Por exemplo, quando você tem uma população inicial de bactérias, imagina que você tem uma população inicial de 1 milhão de bactérias. E aí na prova do Enem vai te dar um comandozinho e vai falar assim: uma quantidade inicial de 1 milhão de bactérias, uma população inicial de bactérias, ela é submetida a um experimento. E observa-se que essa quantidade, ela triplica, vamos lá, triplica a cada 2 dias, por exemplo. Tá bom? Então, assim, isso aqui é informação suficiente para que a gente consiga esboçar o gráfico disso, para que a gente consiga montar a nossa função. Já era, isso aqui é suficiente para a gente. Como é que eu faço para calcular, por exemplo, qual seria uma função para isso? Então você vem para cá, tá? Então você vem para cá. Então você vai fazer assim: y igual a y0, que no caso o y0 é a quantidade inicial, que é 10 elevado a sexta, né? Que seria 1 milhão. O fato dele falar, ó, triplica. Então a palavra aqui refere-se ao que está acontecendo com essa quantidade. Nesse caso, gente, esse triplica será exatamente equivalente à minha base. Então, no caso, a minha base vai ser igual a 3. Porque está triplicando, então a base é igual a 3. Bom, como eu falei que triplica a cada 2 dias, então você vai ter que elevar esse 3 a um t sobre 2. Lembre-se que esse a cada ele vai fracionar o meu tempo, né? Então seria elevado a t sobre 2, tá? Então essa aqui seria a minha função montadinha de acordo com as características da questão, tá bom? Deu para entender? Então, fale aí se você entendeu. Vamos lá, gente. Tá ok? Sim ou não? Tranquilo? Posso continuar, galera? Bom, então aí, só para a gente recapitular também, como é que a gente faz um gráfico para uma situação dessa? Como é que eu faço, professor? Muito fácil. Você simplesmente pega aqui, ó, já vai logo para o gráfico. Tá? Aí você vem aqui, ó, no eixo Y, aqui é o tempo, né? A quantidade inicial, que é o 10 elevado a sexta potência,
ele vai ser aquele ponto que corta no eixo Y. Tá bom? Como nessa situação o meu tempo seria o que representaria o eixo X, você vai olhar para a base, no caso a base é 3, então a exponencial ela vai ser o que? Crescente, correto? E mais, além disso, nós vamos perceber o seguinte, galera. Tá? Nós vamos perceber o seguinte, que o que acontece? Isso triplica a cada 2 dias. Ou seja, se passar 2 dias aqui, essa quantidade triplica. Significa dizer então que se eu tinha 1 milhão no início, daqui a 2 dias eu terei 3 milhões. Então é a mesma coisa que você pegar a quantidade inicial e multiplicar por 3. Então é isso que está acontecendo. Essa quantidade ela triplicou em 2 dias. Tá? Então esse seria o meu gráfico para essa função. Né? Deu para entender, galera? Se ó, ficou claro? Mande para mim aí se você entendeu exatamente isso aqui. Tá? Se você tiver alguma pergunta, exponha suas dores, fique à vontade, tranquilo aí, legal? Muito simples, né, galera? Você pode olhar, meu Deus, mas na escola eu não tenho acontece, tá? Porque você está vendo a primeira vez lá, né? Aqui não, que você já viu alguma vez na sua vida, e aí eu só venho te lembrar tudo que você já estudou na escola, né? Claro, com alguns ingredientezinhos que podem te ajudar a tornar essas questões mais fáceis, né? Bom, então eu acho que vocês entenderam aí, legal? Vamos lá, fazer um outro caso aqui. Vamos lá. Olha só. Imagina agora que essa situação aqui não está mais crescendo, mas uma população inicial de 1 milhão, né? Vou continuar com esse mesmo valor. Mas nesse caso agora, gente, a quantidade, a bactéria está morrendo. A quantidade de bactéria está morrendo. Pelo amor de Deus, está tudo morrendo. Então essa quantidade ela está reduzindo. Reduz a 1/3. Reduz a 1/3 a cada 3 dias. E aí, como é que seria a minha função? Então preste bastante atenção. Quando vem, galera, a questão reduz a 1/3. Entendeu? Então essa palavra aqui, ó, né, o fato de ele falar reduz a 1/3, então quer dizer o quê? Que essa quantidade vai ser exatamente a minha base. Entendeu? É diferente de eu falar assim, ó, reduz em 1/3. Você tem que ficar muito atento a isso. Questão do A e do N. Reduz em 1/3 a cada 3 dias. É totalmente diferente, tá? Então olha só o que acontece. Para esse primeiro caso, se falar reduz a 1/3, você vai montar a função assim, ó, y igual a quantidade inicial 10 elevado a 6 vezes. Como é reduz a 1/3, então o fato de ser a 1/3, então a base é o próprio 1/3. A cada 3 dias, t sobre 3, entendeu? Então reduz a 1/3, a base é o próprio 1/3. Quando falar reduz em 1/3, aí nós temos uma situação diferente, porque no caso a palavra em, nós poderemos dizer então que a minha função ficaria assim, ó, 10 a 6. Presta atenção. Você tem um, você tira desse todo 1/3. Quanto sobra para você? Se eu tenho 1 e eu tiro 1/3, sobraria para mim 2/3, correto? Então, presta atenção, tu tem um todo e desse todo você tira 1/3 dele. Quanto sobrou? 2/3. Então é isso. Então a minha base vale 2/3 elevado a t sobre 3. Olha a diferença, né? Reduziu a 1/3, reduziu em 1/3. Entendeu? É só fazer isso e você resolve o problema. Então você sempre pensa dessa forma. Esse aqui, ó, é o exemplo da fatia da pizza. Imagina que você tem uma pizza tamanho família e você é muito guloso, Aí você pega essa pizza e divide em 3 fatias. 1, 2, 3.
O que acontece? Você come uma fatia dessa, você comeu 1/3 da pizza. Quanto sobrou lá para você comer depois? 2/3 da pizza, entendeu? Então é isso. O que sobrar é o que eu coloco na base. Ficou claro para vocês, sim ou não, galera? Manda para mim aí no chat, conversa comigo. Legal? Vamos lá então. Printaram a tela, tiraram a foto aí, galera. Printem a tela aí, tá? Muito bem, galera. Então, beleza. Vamos lá continuar aqui, tá? Vem comigo só. Vamos pensar o seguinte, tá? Imagina você que na prova do Enem cai uma questão dessa. Uma quantidade inicial de bactérias no valor de 1 milhão de bactérias, né, que é muita bactéria, mas em relação à população de terra, tem uma quantidade pequena. Vamos lá, 1 milhão de bactérias. Vamos supor que essa quantidade ela aumenta. Vou colocar bem aqui. Vamos imaginar que ela aumenta 10% a cada 2 dias. E aí? Agora nós estamos falando, galera, de um aumento em porcentagem. Então, para você primeiro montar essa função, você teria que primeiramente lembrar que a sua base, que no caso é o A, né? O A que eu chamo de base, ela vai ser calculada como sendo 1 mais I. Tá? Então, você só lembrar que esse I representa exatamente o valor de porcentagem que está aumentando, tá bom? Então, se está aumentando 10% a cada 2 dias, então você vai fazer a base como sendo 1 mais esse valor, que representaria a porcentagem do aumento. Então, ficaria assim, ó, quantidade inicial, que é 10 a sexta, vezes. No caso, a minha base A vai ser 1 mais esse valor, né, em porcentagem. Esse I representa a taxa em porcentagem. Como é 10%, podemos transformar isso aqui em 0,1, né? Lembrar que 10% é a mesma coisa que 0,1, é a mesma coisa que 1 sobre 10 no caso, né? Bom, então aqui seria 1 mais 0,1 elevado, como eu falei que é a cada 2 dias, galera, T sobre 2, tá bom? Então eu venho com a quantidade inicial, que é 10 a sexta, vezes 1 mais 0,1 vai dar 1,1. Ok? Elevado a T sobre 2. Pelo amor de Jeová, tu não vais esquecer de colocar esse 2 aqui embaixo, porque é o valor que fraciona o tempo, né? A cada 2 dias, T sobre 2. A cada 3 dias, T sobre 3. A cada 10 dias, T sobre 10. Então, nesse tempo, ele tem que estar dessa forma, senão você vai errar a continha, né? T sobre o valor que o fraciona, tá? Bom, então seria isso. Se caso vier alguma questão envolvendo porcentagem, um aumento em porcentagem, você resolve utilizando a base como sendo 1 mais I, tá bom? Legal, né? Deu para entender aí? Então você já pode comentar aí comigo, manda para mim no chat aí se deu para entender legal, e se ficou alguma dúvida também, manda para a gente aí que a gente vai resolvendo, tá bom? Enquanto você vai pensando numa perguntinha aí para mim, eu já vou colocar aqui no quadro uma outra situação. E agora não mais aumentando, mas sim reduzindo, né? Vamos falar de reduzindo agora. Então imagina que isso aí agora reduz a 10% a cada 3 dias. É a mesma quantidade inicial de bactérias. Vamos pensar, nós temos 1 milhão de bactérias. Então essa quantidade está reduzindo a 10% a cada 3 dias. O que eu tenho que fazer? Tenho que primeiramente montar minha função, né? E lembrar que a quantidade inicial continua sendo 10 elevado a sexta. E o fato de ser reduzir a 10% a cada 3 dias, então a palavra A é exatamente o valor da minha base. Então se reduziu a 10%, então significa dizer que a minha base vale exatamente 10
sobre 100. Né? Você transforma isso, 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100. Elevado a t, como eu falei, a cada 3 dias, t sobre 3, tá bom? Só isso. Se você quiser melhorar essa função, você melhora, né? Aqui, ó, um 0 vai com um 0, fica 1 sobre 10 elevado a t sobre o 3, né? Então essa aí seria a minha função prontinha. E aí, no caso, dependendo da questão, você já usaria ela para resolver o seu probleminha lá na hora da prova, né? Muito bem, agora vamos pensar numa outra situação. Imagina que não é reduz a, mas reduz em 10% a cada 2 dias. E agora, professor, reduziu a é uma coisa, né? Reduzir em é outra, totalmente diferente. Correto? Então presta atenção na situação. Quando vier reduzir em, galera, então você pensa, imagina que você tem 100%. Você tira 10% de 100%. Quantos por cento você fica? 90%. Deu para entender? Então se eu tenho 100% e eu tiro 10%, eu fico com 100%. Então, perdão, se eu tenho 100% e eu tiro 10%, eu fico com 90%, né? Então, vamos lá. A questão aqui é o seguinte, você vai pegar a quantidade inicial, que é 10 a sexta, e eu tenho 100%, tirando os 10, eu fico com 90%. Então, é só colocar aqui 90 sobre 100. Galera, é muito fácil, né? Elevado a t sobre 2, e é isso aqui que nós teríamos para resolver o nosso probleminha. Bom, espero que vocês tenham entendido. Quando aumenta em porcentagem, que seria aqui, quando reduz a determinado valor em porcentagem, e quando reduz em determinado valor em porcentagem, né? Então é isso. Toma cuidado. Se você quiser tirar um print da sua tela, fique à vontade. Qualquer pergunta também pode mandar aí para mim. Legal, galera? Vamos lá, então. Vamos lá, né? Legal, né? Bom, então, já que está tudo certo, vamos dar continuidade aqui, tá, gente? Vamos lá. Galera, olha só. É importante, né? Claro que eu estou mostrando para vocês aqui as técnicas de função exponencial, mas tudo isso aqui, galera, não serviria de nada, né? Se você não conseguir aplicar isso numa questão do Enem. Então, é importante que, além de você saber trabalhar com a função exponencial, você também aplique isso daí junto com o logaritmo, porque talvez as questões que caem em exponencial, elas vão envolver logaritmo. Então, vamos falar um pouquinho sobre logaritmo, para que a gente possa exatamente juntar as duas coisas e resolver uma situação na hora da prova, né? Vamos lá? Galera, logaritmo. Vamos falar de logaritmo aqui. Logaritmo, geralmente, é um assunto muito temido pelos alunos, né? Alguns alunos não conseguem aprender logaritmo. Tem um problema, né? Uma dificuldade muito grande aí com o logaritmo. Eu não sei vocês,
né? Se vocês têm habilidade boa com logaritmo ou se vocês têm muita dificuldade. Eu queria até saber de vocês, vocês podem mandar no chat aí para mim se vocês gostam de logaritmo ou não. E se gostam, se sabem, uma coisa é tu gostar, outra coisa é tu saber, né? Mandem para mim aí. Ó, uma já disse odeio, né? A outra nunca entendi. Muito bem, ó, tá vendo? Então eu acho que isso é importante, porque a gente começa a refletir um pouquinho, né, sobre o que a gente viu no passado de logaritmo, para que a gente projete um bom resultado futuramente. Bom, então já que as coisas estão meio complicadas para gente em relação ao logaritmo, nós vamos tentar fazer da base, entendeu? Para que vocês aprendam passo a passo de como que aplica o logaritmo de uma questão do Enem. Primeiramente, galera, o primeiro passo para entender o logaritmo, tá? Você já tem, que é a base de exponencial. Ótimo, aprendemos a base de exponencial, agora vamos entender o que seria o logaritmo de verdade. Então assim, gente, imagina só, o logaritmo é um operador. É um operador. Ou seja, como assim um operador? Imagina que eu tenho o logaritmo de um número numa base e que esse resultado vai dar um valor x. Para a gente começar a entender o logaritmo, vamos imaginar que esse operador calcula o logaritmo de alguém numa base B e o resultado disso vai me dar um número, que seria um valor x. Beleza, mas para mim poder resolver isso, galera, tem que usar a definição de logaritmo. Então você vai repetir comigo, ó. Se o log de A na base B é igual a x, então B elevado a x é igual a... Opa, calma, professor, calma que eu estou lembrando. Eu estou lembrando disso aí. Eu só não sei para onde é que vai depois daí, mas eu estou lembrando disso aí. Presta atenção, galera. Logaritmo de 8 na base 2, por exemplo. Vamos ver que você não sabe isso. Você vai chamar de x. Né? Quando alguém pergunta para você, menino, onde é que está o pente que eu deixei em cima da geladeira? Você vai falar o quê? Não sei. Onde é que está a sandália que eu deixei lá em cima da pia? Você vai falar, não sei. Isso acontece direto em casa. Então, a partir de agora, quando alguém te perguntar onde é que está alguma coisa, você vai responder x. É uma forma carinhosa de responder. X. O que significa isso? Não sei. Log de 8 na base 2, x. Não sei. E aí, o que eu faço? Se eu não sei quanto dá isso, eu vou usar a definição de logaritmo. Ou seja, se o log de A na base B é x, B elevado a x é A. Ó. Se o log de A na base B é x, B elevado a x é A. Repete de novo, vai. Se o log de A na base B é x, B elevado a x é A. Gravou aí? É, uma versão lá daquela música, né, do Tropa de Elite, né? Morro do Dendê onde invade. Lembra da música? Pois é, e do nada surgiu aqui o log de A na base B é x, B elevado a x é A, né? Então vamos repetir de novo, ó. Se o log de A na base B é x, B elevado a x é A. Entendeu? Ó, não adianta você saber a música e não saber aplicar, pô. Não vai adiantar de nada. Tem que saber a música e saber aplicar. Então repete comigo de novo. Toda vez que você estiver, seja tomando banho ou fazendo alguma coisa em casa, você está ali varrendo a casa, está lavando vasilha, está tomando banho. E aí você está falando, se o log de A na base B é x, B elevado a x é A. Ok? Então aprendemos isso, aprendemos com fé e agora vamos aplicar. Se o log de A na base B é x, o que acontece? B, que no caso seria o 2, né? Elevado a x é 8. Ou seja, 2 elevado a x é igual a 8, né? E olha só que legal, nós saímos de um logaritmo para uma exponencial. Por isso que eu digo
Se você sabe exponencial, você tem um passo na frente para entender logaritmo. Então, mais uma vez, se o log de A na base B é x, B elevado a x é A. Se o log de 8 na base 2 é igual a x, então 2 elevado a x é igual a 8. Tá? Então agora vamos aplicar. E aqui, meu irmão, é lindo. Aqui é óbvio que é muito bonito isso aqui. Porque você sabe que para resolver uma exponencial, o nosso objetivo é exatamente tentar igualar as bases. Então vamos igualar as bases? Vamos lá. De um lado eu tenho 2 e o 8 na base 2 eu posso dizer que é 2 ao cubo, correto? Ah, é verdade. Então, ó, 2 vai com 2, x é 3. Ou seja, galera, o resultado disso aqui é igual a 3, né? Porque o teu x deu 3. Significa dizer o quê? O logaritmo de 8 na base 2 vale 3. Muito bem, interessante, né? Agora vamos pensar comigo só um pouquinho. Presta atenção numa coisa. Você entendeu o que eu falei, né? Até agora tudo certo, sim ou não, velho? Conversa comigo aí, rapaz. Fala comigo aí. Deu para entender, meninas? Tranquilo? Legal, né? Muito bem. Agora é o seguinte. Pensa comigo um pouquinho. Pensa comigo. Espera aí, para o término da tua vida. Você vai parar o término da tua vida para pensar, meu Deus, o que é logaritmo? É só assim que tu vai entender o que é logaritmo de verdade. O que é o logaritmo? Pô, vou ver. Vem comigo. O logaritmo, nesse caso, galera, é exatamente o que eu chamo de x. Então, esse x é o logaritmo. Esse a, ele é chamado de logaritmando. Ah, é mesmo? É. O a é o logaritmando, né? E esse b é exatamente o que eu chamo de base. Então, nós temos o x é chamado de logaritmo, o a é o que eu chamo de logaritmando e o b é a base. Então, se alguém perguntar para você o que é o logaritmo, muito simples, tá, gente? O logaritmo de 8 na base 2, pelo que a gente viu, deu 3. Por quê? Porque 2 elevado ao cubo dá 8. Você entendeu? Então vamos pensar o seguinte. Se o logaritmo é esse x aqui, então nós podemos dizer que o logaritmo de um número em uma determinada base é igual a você pensar no expoente, que a base elevada a ele vai dar 8. Nesse caso, 2 elevado a quem dá 8? Só pode ser o 3. Entendeu? Olha só, com essa ideia, a gente consegue resolver de cabeça as coisas. Imagina só, logaritmo de 27 na base 3. Aí eu tenho que pensar, quem é um número que 3 elevado a ele dá 27? Responda para mim agora no chat. Mande para mim aí. Quem é um número que 3 elevado a ele dá 27? Quem é esse número, galera? Mandei para mim aí. Pense aí. Quem é um número 3 elevado a ele dá 27? Alguém sabe? 3. Muito bem. Aí, garoto. Olha aí, ó. 3 ao cubo, 27. Deu para entender? Logaritmo nada mais é do que um expoente, que a base elevada a ele, o resultado disso tem que ser igual ao logaritmando, né? E é isso, galera. Simples assim. Então, se você vai calcular o logaritmo de um número, é só você lembrar disso que eu estou te falando aqui, tá? É pensar no expoente, que a base elevada a ele é exatamente igual ao logaritmo, tá bom? Exatamente, né, Maria? Então vamos chegar lá, tá bom? Mas, a princípio, eu gostaria de saber se vocês entenderam, tá, gente, a definição de logaritmo. Foi ou não foi? Legal? Comenta comigo aí, Natália, né, Suelen, e se vocês entenderam aí
Conversem comigo aí, né? A Maria Rita tá tranquilo, né, Maria Rita? De boa, né? Beleza. Ótimo. Muito bom saber isso. Tá, vamos lá, gente. Agora vamos evoluir. Vamos para o próximo passo do logaritmo. Entendemos que o logaritmo funciona dessa forma, né? Muito bem. Então, a definição de logaritmo, ela é fundamental para que você consiga ter sucesso lá na frente na prova do Enem. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de como que a gente entende o logaritmo na prova do Enem. Galera, é o seguinte. As questões de log, quando caem na prova do Enem, às vezes pode acontecer o seguinte, ele pode te dar uma função logarítmica para que você use ela e determine o que ele quer. Eu tenho visto cair muito questões que envolvem, por exemplo, aquelas questões de escalas que envolvem terremotos, entendeu? Então, às vezes ele comenta, né, um terremoto no Japão de magnitude 8, tem intensidade igual a 0, por exemplo. Então, assim, é a escala que eu chamo de escala Richter, né? Mas é a escala Richter. Eu não sei nem falar essa palavra. Richter, né? Richter, isso. É a escala Richter para mim, né? Que lembra aquele biscoito, né? A escala Richter. Você já deve ter comido, né? Uma bolacha Richter. Para mim é mais fácil falar a escala Richter. Mas, é essa escala que tem caído na prova do Enem. Todo ano tem caído uma questão envolvendo isso. Não é difícil, gente. Vou falar para você. Não é difícil. Vou te dar um exemplo de uma função que pode cair. Vamos imaginar que você tenha uma escala que mede, né, a intensidade de um terremoto. Vamos chamar de I, né? De magnitude, né? Intensidade de magnitude. A magnitude do terremoto pode ser calculada pela definição logaritmo de I sobre I0. Tá? E aí, olha só. Isso aqui é uma função logarítmica que está medindo a magnitude de um terremoto. I é a intensidade do terremoto. I0 é uma constante. Ele vai falar sobre isso. E olha só que interessante. Vamos supor que no Japão houve um terremoto de magnitude 9 e no Chile houve um terremoto de magnitude 7. Ok? E aí no Enem pergunta o seguinte: qual a razão entre a intensidade desse terremoto no Japão, vou chamar aqui a intensidade do Japão, que eu vou chamar de J, sobre a intensidade no Chile, que eu vou chamar de IC. É assim que vai cair no Enem. Por exemplo, qual é a razão entre a intensidade que ocorre desse terremoto no Japão sobre a intensidade no Chile? Então você faz o seguinte, sabe o que você vai fazer? Você vai fazer da seguinte maneira, tá, galera? Para tornar a questão bem mais fácil. Você simplesmente vai resolver isso aqui primeiro porque você sabe que a magnitude é 9 no Japão e aí com a magnitude substituindo aqui, você calcula a intensidade. Considerando que o I0 é uma constante. Então, o fato dele falar que esse I0 é uma constante, então essa constante ela serve para todos. Então, você pensaria assim: magnitude é 9, logaritmo de I sobre I0. E olha só, galera, uma coisa interessante do logaritmo é que sempre que a base não aparecer, ela vale 10. Quando a base não aparece, ela vale 10. E aí, pronto, se você ficar de olho para isso aqui, você vai lembrar que isso aqui é a mesma coisa que isso, né? Não muda nada, né? Só fiz trocar a ordem e não muda nada. E aí você lembra, se o log de A na base B é x, o que acontece? B elevado a x é igual a A, né? Ó, se o log de A na base B é x, B elevado a x é A. Então você vai pegar o 10 elevado a 9, isso é igual a I sobre I0. Ok?
10 elevado a 9 é igual a I sobre I0. E aí pronto, se eu fizer meio pelos extremos, então a intensidade no Japão, né? Comecei no Japão, é igual a 10 elevado a 9 vezes I0. Olha o que a gente percebeu, gente. Olha o que a gente percebeu. Que se eu quiser calcular a intensidade no Chile, como é a mesma fórmula, também eu chegaria na mesma ideia. Então, com certeza, vai dar 10, né? Elevado, aqui é 9, né? Esse 9 é a magnitude do terremoto. Então, no caso do Chile, é 7. Então, eu faço 10 elevado a 7 vezes o I0. Você pode fazer substituindo o 7 aqui e fazendo o mesmo processo. Você vai chegar nisso aqui. Deu para entender? Bom, mas eu não quero somente isso. Eu quero saber a razão entre a intensidade do Japão pela intensidade do Chile. Eu quero isso aqui. Questão caiu no Enem, galera. Essa questão caiu no Enem. O que eu vou fazer? Eu vou dividir a intensidade do Japão pela intensidade do Chile. Ao dividir os dois, eu teria isso. Intensidade do Japão, intensidade do Chile. Ó. Intensidade do Japão, 10 a nona vezes I0. Intensidade do Chile, 10 a sétima vezes I0. Ó, I0 anula. Quanto dá 10 a nona sobre 10 a sétima? Divisão de bases iguais, conserva a base, subtrai os expoentes. 9 menos 7, 2. Então a resposta seria 10 ao quadrado. Né? Então é isso. No Enem ele gosta disso. Perceba que a única propriedade que eu usei foi a definição de logaritmo. Porque jogando magnitude igual a 9, eu cheguei com o log de I sobre 0 na base 10. Uma coisa importante, quando a base não aparece, ela vale 10. E aí, quando eu troquei de ordem, deu para mim enxergar melhor que 10 elevado a 9 é igual a isso. E aí, meio pelos extremos, o I é igual a 10 elevado a 9 vezes o I0. Olhando para essa fórmula, eu entendo que como a fórmula que eu vou usar para o Chile é a mesma, então com certeza vai dar 10 elevado a alguém vezes o I0. E esse 9 representa a magnitude, então no caso do Chile é o 7. Entendeu? Então assim, às vezes o aluno, ele com essa mentalidade, ele resolve a questão muito fácil, galera. A mesma questão de logaritmo, é muito fácil. E agora? Só substituir aqui, dividir o IJ pelo IC e resolver o problema. A constante anula, divisão de bases iguais, conserva a base e subtrai os expoentes. Né? Deu para entender, galera? Se não? Então é assim que vai cair na tua prova do Enem. Tá? Então é assim que você tem que pensar. E lembre-se que logaritmo é só o operador mesmo. Quando você resolve esse operador, o processo agora é só exponencial. Tá? Legal? Gostaram do exemplo? Sim ou não? Mandem para mim no chat se está tudo certo. E se vocês gostaram da aula de hoje, mesmo com todos esses contratempos, eu vou ter que me despedir de vocês hoje, porque está vindo aí o outro específico também. Mas enfim, galera, eu acho que a gente criou um método aqui, nós vamos continuar seguindo esse método, tá? Na próxima aula vamos continuar usando o quadro e o slide só para a gente resolver os exercícios, tá? Então, não perca, a nossa próxima aula vai ser muito bacana, viu? Tá? Vocês vão gostar. Vocês viram hoje. Matemática raiz, né? Espero que vocês tenham gostado de hoje, tá, gente? Mesmo com tudo isso, espero que tenha ficado legal aí para você, tá bom?